paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Aqueles que ainda não são inscritos, peço que se inscrevam e ajudem o canal a crescer aí, por favor. Nesse vídeo, seguimos aí analisando falas do Josafá. Lembrando que aqui o objetivo desse vídeo não é denegrir a pessoa do Josafá, é só analisar as falas dele mesmo. Ele apresenta os argumentos dele, a gente vai apresentar o nosso. Uma questão meramente conceitual. Vou colocar aqui o vídeo dele, só um minuto. Isso aí. Bem, isso daqui é importante. Olha só, ele já começa com essa legenda e ele vai falar bastante sobre isso. Cada 10 funerais, né? A cada 10 funerais na CCB, ele errou aí na questão do português, mas isso acontece, é normal em vídeo, tá? Então, a cada 10 funerais na CCB, 9 vão para o inferno. Acho que ele não errou, só não foi no português aí. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver aí. Irmão, Deus fala com a nossa alma aqui, vamos ficar aqui. E o tempo vai passando, essas pessoas estão morrendo, estão indo pro inferno, né? Esses funeral que vocês vão atender aí, ó, eu chuto aqui, ó, de cada 10 funeral que vocês atendem aí, uns 9 vai tudo pro inferno. Uns 9, e oxalá que em bastante casos não bata 10 por 10. Por quê? Porque são pessoas religiosas. Vocês não amam Jesus. Aí, uma questão complicada. Novamente, né, como vários outros vídeos, argumento baseado no achismo. Quem disse que a gente... Né, primeiro que ser religioso, não, as pessoas na internet, eles colocaram essa ideia de religioso de uma maneira pejorativa, tá? Então, primeiro que a ideia de religião é nos ligar, a religião vem de religare, né, no latim, que significa... ligar, fazer ligar-nos novamente a Deus. Então, ser religioso não é uma coisa errada, tá? Aqui na internet veio esse sentido pejorativo, infelizmente. Mas sobre uma questão de... Bem, quando a gente vai falar que alguém vai para o inferno, é uma questão meio complicada, a gente tem que ter pautado na Bíblia, tá, gente? Por quê? Josafá, quando você fala, ó, cada 10 aí, 9 vão para o inferno, você está se colocando no lugar de Jesus. E quem é você para se colocar no lugar de Jesus? É meio duro o que eu estou falando, mas quem é você para se colocar no lugar de Jesus? Eu vou ler um verso da Bíblia para você, eu vou refutar você com Bíblia. Tá? Meio duro o que eu falei, mas tem que falar, não adianta. Que no cristianismo, eu não sei se ele segue o cristianismo, mas no cristianismo quem salva ou condena é Jesus. Porteiro aqui é Jesus, tá? Essa porta quem vai... quem manda, desmanda aqui é Jesus, tá? Eu queria que ele abrisse a Bíblia dele em Apocalipse 1, versículo 18, né? Olha só o que Jesus diz. Eu sou aquele que vive, estive morto, tá? Mas agora estou vivo para todo sempre. Isso aqui é Jesus, né? E tenho as chaves da morte e do Hades. Essa declaração, ela enfatiza a autoridade de Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Então, qual que é a interpretação que a gente tem aqui? Que a autoridade final para julgar e determinar o destino eterno de cada pessoa é de Cristo. É Cristo que determina isso. Somente ele possui a capacidade, a autoridade para conceder a salvação ou a condenação. Tá? Não é Josafá Agra que determina quem que vai para o céu, vai para o inferno, tá bom? A congregação, somente 2 aspectos, às vezes diz que é perigoso e realmente a gente pode condenar a pessoa. Primeiro, aquele que não crê em Deus, os ateus, aqueles que simplesmente negam a existência de Deus. Em Hebreus capítulo 11 está dizendo que é impossível sem fé é impossível agradar a Deus. Então por isso que o ateísmo é perigoso, porque eles negam a existência de Deus. Outro perigo que a gente pode colocar é o da blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem religiões aí que se dizem cristãs, infelizmente,
que elas negam o Espírito Santo, falam, eu nem vou colocar os adjetivos que eles colocam como a pessoa, mas eles negam a divindade do Espírito Santo, tá? Negam até a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, aí sim a gente pode colocar como perigoso, porque vai contra o que está escrito na Bíblia. Mas em nenhum momento a congregação prega ateísmo, em nenhum momento ela prega contra o Espírito Santo. Então, meu caro, quem é você para dizer que vai cada 10 ali, 9 vão para o inferno? Quem que é você para falar isso? Tá bom? Você se baseia no achismo pessoal seu, em que você se coloca no lugar de Cristo e está mandando as pessoas para o inferno. Me desculpe, isso daí não é cristianismo. No cristianismo, meu caro, só tem um que determina quem vai para o céu e para o inferno. É Cristo, não é você. Vamos continuar aqui. Só através do evangelho, de uma pregação consistente, falando do amor, da misericórdia de... Aqui a gente já viu, né? A pregação tem que ser o que ele quer. Não pode ser aquilo que Deus determina. Tem que ser o que ele quer. A pregação, o evangelho consistente que ele prega é um Deus maniqueísta, um Deus que já determina as pessoas sem elas ter feito escolha nenhuma, uns para o céu, outros para o inferno. Então, sem você ter feito escolha nenhuma, você já foi para o inferno, meu filho. Não adianta. Tudo que você faz é Deus que determinou que você fizesse. Então, todo pecado que você comete é Deus que fez. Esse é o Deus que ele serve, esse é o evangelho que ele prega. O evangelho de um Deus maniqueísta. O Deus do calvinismo é um Deus maniqueísta. Calvinismo não é evangelho. Aí você vê o perigo do calvinismo, que eu sempre coloco aqui. Olha só o que o calvinismo faz. O Josafá Agra é um calvinista 1000 grau, né? Vamos falar assim, 1000 grau, né? Vamos até assassinar o português aqui, 1000 grau. Que a gente está falando de um adjetivo, né? Para expressar aí a questão do Josafá Agra. Ele é um calvinista 1000 grau. Por quê? Ele abraçou essa teoria, mas nem os próprios calvinistas que eu conheço falam isso daí, né? Eles não se colocam no lugar de Jesus que ele está fazendo, né? Mas é isso que o calvinismo ele provoca na pessoa. Eu sou um ser especial. Eu fui criado de uma maneira diferente do pecador ali. Eu não estou sob engano, eu sou uma pessoa especial. Aquela pessoa ela não teve escolha, ela já foi criada e determinada para o inferno. Então eu posso condená-la à vontade, tá? Quem não é especial que nem eu, né? Eu posso pecar e errar, mas não tem problema. Se eu pecar e errar amanhã, não tem problema nenhum, eu volto lá, peço perdão para Deus e fico elas por elas. Meu pecado não trouxe consequência nenhuma, né? Eu sou especial. Então, é isso que o calvinismo ele provoca nas pessoas. Está aí, o Josafá Agra é um exemplo do perigo do calvinismo, tá? O calvinismo provoca isso, faz com que ele até se coloque no lugar de Jesus. É isso que, infelizmente, a gente vê aí. Deus operando em seu filho pode gerar em você um coração contristado, você gerar arrependimento de verdade e fazer com que você se aproxime de Cristo amando ele. A gente ama bastante a Cristo, até porque é ele que nos conduz à vida eterna. A congregação nunca prega que você só através da congregação, é o nome da congregação que te salva. Então o nome de Cristo é que te salva, meu caro. A congregação prega isso pra caramba, tá? É que eu não sei quanto tempo você foi na congregação, parece que foi muito pouco tempo. A cada vídeo fica evidente isso, né? Você não foi muito tempo da congregação, tá? Muito pouco tempo, porque você não conhece a congregação. Isso que a gente chega a cada vídeo que se passa, a gente chega nessa conclusão. Amando ele. Tá? Eu risco aí, eu chuto aí, ó. Cada 10 funeral, que esses santos que tiveram aí, tudo pro inferno. Sinceramente, ficar doido comigo porque eu falo isso aqui, mas eu tô falando a verdade. Você vai pro inferno se você... Então, velho, eu tive que cortar um pouquinho porque apareceu aí uma coisa do canal dele, eu tento envolver o menos no canal dele, tá bom? Mas aqui a posição de juiz, né? Ele virou juiz agora, ele virou Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque ele já tá mandando vir no inferno. No trecho que eu comentei, ele até falou que o Salvador tá indo pro inferno. Então, quer dizer, ele é uma pessoa que salva e condena as pessoas. Foi você que morreu no duro madeiro da cruz para determinar quem que vai ser salvo, quem que vai ser condenado, meu caro. Mas a religião delas é a certa. Claro, o seu Deus maniqueísta que é o certo, né? Então, você vê todo um pensamento baseado no achismo próprio dele,
né? Achismo, né? Condenando as pessoas para o inferno, se colocando no lugar de Jesus Cristo, né? Aí, para ter algum tipo de base, ele usa uma filosofia humana maniqueísta, né, que é o calvinismo, que nunca foi cristianismo, tá? Foi algo que surgiu aí depois da época da Reforma, né, que fez a Reforma desandar. O calvinismo ele fez a Reforma desandar, tá? E infelizmente se impregnou no verdadeiro cristianismo. Infelizmente é isso. Então, o que você tem aí? Qual que é a análise que a gente fez? A gente já mostrou Bíblia aqui bastante, né? Já mostramos aqui perto do que ele fez, a gente já mostrou, né? Apocalipse aqui, a gente vai mostrar mais, fica tranquilo. Mas o que a gente vê? Uma pessoa que se coloca no lugar de Jesus Cristo, salva e condena que ele quer, argumentos baseados no achismo e na vontade própria dele. Meu caro José Fagner, entenda uma coisa, as coisas não acontecem de acordo com o que a gente deseja, tá? Eu desejo ter 100 milhões de reais na minha conta, eu não tenho. Eu queria ter, eu desejo ter 100 milhões de reais na minha conta, mas eu não tenho. É só porque você tem algum tipo de ressentimento contra a congregação, agora todo mundo da congregação vai para o inferno, tá? Tudo que você falar tem que estar baseado na Bíblia, meu caro, não no seu achismo, na sua vontade própria. E o pouco que você tem de algum tipo de teoria, você recorre ao calvinismo, que nem Bíblia tá? É uma filosofia humana. Vamos continuar aí, toca o barco aí, vamos lá. Você não se arrepender. Se a palavra não quebrantar você, se ela não jogar esse ídolo no chão, que você colocou no seu coração, que está tomando o lugar de Jesus, de Deus, esse... Aí é falácia pura dele, não tem idolatria nenhuma da congregação, que ele acha que a gente idolatra a congregação cristã no Brasil, não. A gente serve a Cristo, nós servimos a Cristo de um puro e sincero coração. Mas aí é achismo dele, porque ele não conhece a congregação, ele não foi lá há muito tempo, né? Então, posso fazer o quê? Fala de alguém que desconhece toda a congregação, né? O ídolo está ocupando o lugar que Deus deveria estar dentro do seu coração. Se você morrer com esse ídolo de pé no seu coração, você vai para o inferno. Simples assim. Ao contrário de você, meu cara, eu não vou jogar você no inferno, tá? Até porque eu acredito que Cristo tem um grande plano na sua vida e naquele que se arrepender. Então, eu acredito que Cristo ainda pode operar na sua vida e te libertar desse ódio que você tem contra a congregação. Então, eu, ao contrário de você, eu acredito que Cristo tem um grande plano na sua vida e pode mudar esse seu caminho, tá? Então, eu não vou te jogar no inferno como você está fazendo com a gente. Eu acredito que Cristo ainda pode mudar a sua vida, o seu caminho, o seu entendimento. Que é Ele que salva ou condena, não sou eu. Então, se é Cristo que salva ou condena, quem sou eu para te condenar, meu cara? O que eu vou fazer por você é orar, para que Deus mude esse entendimento errado e condenativo seu. Tá? Você condena as pessoas. É Cristo que faz isso, não é você. Tá bom? Então eu te entrego nas mãos de Deus. Ao contrário de você que faz todo um discurso pautado em sentimentalismo, opinião própria sua, desconhecimento total do que é a congregação cristã no Brasil, e ainda condena quem estão lá, eu faço o contrário, eu te entrego nas mãos de Deus. É isso que eu faço. Tá bom? Então vamos ver se você vai para a Bíblia, que fica difícil. Todo vídeo que eu analiso, que eu faço uma análise sua, é só sentimentalismo, é só achismo puro. Eu apresento muito mais Bíblia do que você quando eu analiso seus vídeos. Você vai pro inferno. E vai ter muita gente no inferno. Muita gente com cara de santo. Muita gente com cara de perfeito, de crente de exemplo. Homens com cabelinho branquinho, penteadinho pra trás, a camisa por dentro da calça, sabe? Aquele homem que não devia um centavo na praça. Aquele homem vai pro inferno religioso. Tem um monte de religioso que morreu em Cristo, que nem os apóstolos, eles eram extremamente religiosos, tá? É que você deturba o significado de religioso. Infelizmente, não só você, isso é um erro não só seu, mas a internet como um todo. Ela, infelizmente, corrompe o significado de religioso. Tá bom? Que é uma pena. Né? Aí você fala, tudo que você falou aí não tem nada a ver. Também, tem pessoas desse jeito que vai ser salvo e tem pessoas desse jeito que vai ser condenado.
né? Tudo depende da sua fé. A fé é que salva, tá, meu caro? Que salva. Então depende da fé da pessoa, das escolhas que ela fez em vida, se ela deixou o Espírito Santo ou se ela resistiu ao Espírito Santo. É isso que determina. O estereótipo que você está colocando não tem nada a ver. Tem pessoa que vai ser assim do jeito que você está falando, né? Uma pessoa que paga todas as suas dívidas, bonitinha, arrumadinha, que isso daí não tem nada a ver. A pessoa ser bonitinha, arrumadinha, de terninho gravado, não tem nada a ver se ela vai para o céu ou para o inferno. Isso aí não é um condicional, um fator condicionante para determinar se a pessoa vai para o céu. Tem pessoa que fica arrumadinho, bonitinho, vai de terno todo dia para a igreja e vai para o inferno. E tem pessoa que vai arrumadinho, bonitinho, vai para a igreja, arrumadinho de terno, bonitinho e vai para o céu. Né? O que vai determinar não só isso, não é o estereótipo da pessoa, não é o físico da pessoa, isso aí não tem nada a ver. Isso mostra o seu desconhecimento de cristianismo, o que a pessoa veste ou deixa de vestir, o que se ela paga suas contas ou deixa de pagar, isso daí são, né? Ok? Não tem nada a ver com o evangelho, você desconhece o evangelho. Porque a falsa pregação na tua igreja gerou em você um sentimento de orgulho. Não. Falsa pregação, você tem que provar. É só falar. A gente já analisou, a gente já fez um vídeo aqui que você faz uma análise das pregações totalmente errado, baseado nos seus achismos. Então isso é um achismo teu, opinião tua, tudo bem, respeito. Olha lá, opinião sua. Segue firme na sua opinião. Respeito sua opinião e discordo totalmente, mas isso é uma questão de opinião pessoal, de fé, tá? A pessoa pode acreditar nas pregações da congregação ou não. Isso aí vai da pessoa. Isso aí é um achismo teu. Respeito, porém não concordo. Eu acredito nas muitas pregações e todas as que eu escuto, tá? Ok? Mas isso é uma questão de fé. Isso não vem ao caso. Mentiroso e enganoso. Você nunca foi cristão. Nunca foi um cristão genuíno e verdadeiro. Então, cristão genuíno é aquele que fala que os outros vão para o quinto dos infernos, né? Que prega um Deus maniqueísta, que joga uns no céu e outros no inferno ao seu bel prazer, né? E que basicamente condena a pessoa para ela tentar se esforçar e se dedicar a ser cristão. E esse é o tipo, né, de cristão que vai, né? A gente está tendo uma inversão de valores aqui, meu caro Josafá. O que é isso? Então, olha só, vamos lá, vamos voltar aqui à análise. Olha só o cristão genuíno de Josafá Agra, que acredita em um Deus maniqueísta, né? Que são pessoas que se colocam no lugar de Jesus Cristo e falam que vai ser salvo, quem vai ser condenado, sem analisar nenhuma questão bíblica, nem nada. Ó, você vai para o céu, você vai para o inferno. Então esse é o tipo de cristão genuíno. Desculpa. Me mostra isso na Bíblia, meu cara. Me mostra na Bíblia isso daí que você está falando. A Bíblia que é bom nada, né? Mas eu vou ler de novo para você. Eu acho que você nunca leu a Bíblia em Apocalipse 1:18, tá? Olha só o que Jesus está dizendo ali. Vou ler para você. Bíblia, tá? Bíblia. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. É ele, Jesus, que salva e condena. Tá bom? Simples assim. Vamos ver aqui, ó. Vai chegar nas partes principais, tá? Eu vou deixar rolar agora aqui. Depois eu vou colocar a pregação do irmão por inteiro. Vou até colocar meu óculos aqui, que eu acho que eu não coloquei aqui a pregação do irmão, mas eu baixei, tá bom? Eu baixei aqui a pregação do irmão, que Deus revelou ao irmão, né? Opa! Peguei errado aqui, eu vou colocar aqui. Vamos deixar rolar, eu vou colocar daqui a pouco aqui. Ele já tá chegando aqui, ó. Vamos ver aqui. De crer na verdade. Este que assim faz, irmãos, que não conhece mais o seu pastor, outra voz qualquer pode levá-lo a qualquer lugar, menos no aprisco do Senhor onde estão guardadas. Isto é... Ó, vão te levar para qualquer lugar, menos para o aprisco do Senhor onde estão guardados. O que você acha que ele tá falando aqui? Da CCB. Ó, essa é uma conclusão dele. Guarda aí. Ele tá falando que o aprisco é a CCB, vamos ver. Mas isso é uma conclusão dele.
O irmão Salvador, ele já tinha falado algumas coisas antes. E eu vou colocar aqui. Mas lembre-se, isso é uma conclusão dele. Calma que eu vou colocar o que o irmão Salvador falou antes. Essa pregação foi uma crítica às pessoas que estão indo procurar outras igrejas. Irmão, essas pessoas que estão indo aí, né, já estão sendo levadas por outros pregadores, outras coisas, e estão sendo levadas por outros apriscos, mas que não é o aprisco, né, aqui. Quer ver, ó? Deixa eu... É toda uma argumentação baseado no achismo dele, tá? Toda uma pregação baseada no achismo dele. Ele determinou, ó, esse aprisco é congregação. Ele determinou isso. Aí ele desenvolve um raciocínio com base nisso. Então a base da argumentação dele é qual? Josafá Agra acha que isso que o irmão está se referindo é a congregação cristã do Brasil. Isso é o achismo dele. Depois a gente vai ver se realmente foi isso que o irmão Salvador falou. Vou voltar 10 segundinhos aqui da... Opa, peraí. A qualquer lugar, menos no aprisco do Senhor onde estão guardados. Você acha que ele está falando aqui? Da CCB. Essa pregação foi uma crítica às pessoas que estão indo procurar outras igrejas. Irmão, essas pessoas que estão indo aí, né, já estão sendo levadas por outros pregadores. Você nunca foi cristão. Peraí, deixa eu colocar aqui na parte que o irmão fala, rapidinho. Vamos ver aqui. De crer na verdade. Este que assim faz, irmãos, que não conhece mais o seu pastor, outra voz qualquer pode levá-lo a qualquer lugar, menos no aprisco do Senhor onde estão guardadas. Isto é... Ó, vão te levar para qualquer lugar, menos para o aprisco do Senhor onde estão guardados. O que você acha que ele está falando aqui? Da CCB. Então, já deu para ficar claro, não tinha o resto aqui, mas ele vai voltar a falar disso a mesma coisa. Mas a gente colocou o vídeo que ele recorta do irmão Salvador, né? E fala que ali é a CCB. Deixa eu colocar meu óculos aqui rapidinho. É que eu não gosto muito de óculos ficar refletindo. Mas eu vou colocar aqui agora a palavra do irmão. Ele falou que aquele aprisco ali é a CCB. Isso foi o que ele falou. Ele recorta uma parte. Ele acha, isso é um achismo dele, ele fala, ó, aquele aprisco é a CCB. Então vamos ver lá. Vamos ver o que o irmão fala. Vamos lá, meu cara. Calma que eu coloquei aqui até isso daí. E a gente vai comentar parte por parte aqui, tá? Do vídeo. Cadê ele aqui? Se vai vir. Isso aqui, ó. Então agora a gente vai ouvir o irmão Salvador, tá? Até aquela parte que ele colocou, tá? Vamos ouvir o que o irmão Salvador diz. Bom pastor, qualidade que ele somente tem, porque o que ele se refere aqui não se refere a ser um pastor que pastoreia os animais, as ovelhas, e nem também algum homem que tenha domínio sobre um grupo de pessoas. Ele se refere a ele mesmo. Olha só que interessante. Não, coloca, ele está falando sobre Jesus, tá? A exortação da palavra está falando sobre Jesus. Vamos voltar aqui. Eita, pega, olha só. Ei, Josafá, meu Deus do céu. O próprio trecho que ele colocou, né, a palavra do irmão está refutando ele, olha só. O que é ser um bom pastor? Que é sobre ser um bom pastor, está falando sobre Jesus Cristo, né? Que é João capítulo 10. Ele somente tem, porque o que ele se refere aqui não se refere a ser um pastor que pastoreia os animais, as ovelhas, e nem também algum homem que tenha domínio sobre um grupo de pessoas. Então não está falando sobre instituição nenhuma. Um homem que tem um domínio sobre o grupo de pessoas, não está falando sobre instituição nenhuma. Ai, meu Deus do céu. Ele se refere a ele mesmo, que ele é que tem o poder. Está falando sobre Jesus. Ó, ele que tem o poder. Ele dizia assim que na verdade. Ó, não, peraí, vamos voltar aqui. Ó. Governar o seu povo. Ele que tem o poder de governar o seu povo. Não é Josafá Agra, tá? É Jesus. Né? Bom, aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está refutando também mais uma surra aí no Josafá Agra, tá? Eu já falei, e agora Deus, inspirando o bom Salvador pelo Espírito Santo, está falando que é Jesus Cristo que gerencia o seu povo. Pronto, acabou. Assim que na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele mesmo, irmãos, se põe também como sendo a porta por onde as ovelhas, no sentido espiritual. Quem que é a porta? É a CCB? É a Congregação Cristã no Brasil?
Vamos colocar aqui de novo. Vamos lá, vamos refutar bonitinho aí, ó. salteador. Ele mesmo, irmãos, se põe também como sendo a porta. A porta é a CCB? Não, é Jesus Cristo. Nosso Salvador está falando de Jesus Cristo. Onde as ovelhas, no sentido espiritual, poderão entrar para o curral. O curral é o lugar onde as ovelhas se vivem seguras, e ali não existe perigo, porque elas estão guardadas. E ele se colocava então como sendo a porta. Então, ele diz assim que a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz elas para fora. E quando ele tira para fora, as suas ovelhas, elas vão adiante, e ele vai na frente e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. E de modo nenhum seguirão o estranho. Ao contrário, fugirão do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Só que no sentido espiritual, irmãos, estranhos são aqueles que vêm de outra maneira, cujos espíritos não são de conformidade com o espírito que estava em Jesus Cristo, que agora por Ah lá, vamos colocar isso aqui. Vamos continuar só um pouquinho. misericórdia também está em nós. Então a pessoa que creu no Senhor Jesus entrou nesta graça pela porta, que a ele jamais seguirão a voz de outros, ou seja, manifestações vindas. Será que o irmão, ele está baseado na Bíblia? Tudo isso que ele está falando aí está baseado na Bíblia? Vamos ver. Será que, olha só o que diz aqui, eu separei aqui, ó. Olha só. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1. Olha só o que diz: amados, não criais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado o mundo. É o que ele está falando. Tá? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Continua nesse mesmo capítulo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele está falando do espírito do erro. Que existe. Isso é bíblico. Ô, Josafá, você vai negar que existe o espírito do erro? Que o irmão Deus está tomando a boca do irmão, explicando que existe esse espírito do erro. Você vai negar, é bíblico, meu cara. Tá vendo? Quando a gente vai para a Bíblia, as falácias vão caindo, né? Vamos continuar. Mas o irmão Salvador está certinho. Acabei de provar que aquilo que ele está falando consiste com o que está na Bíblia. Tem nada aí, né? Em desacordo. Através de outros espíritos que trazem sentimentos contrários à palavra de Deus. Então eles não seguirão, e nem devem seguir, enquanto permanecerem conhecendo a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Ora, irmãos, todo crente que o Senhor tem dado, através da fé, o conhecimento, estes sabem discernir, conhecer a voz do Senhor, aquilo que vem de Deus. Não é que nós conhecemos a voz do Senhor porque Ele está falando e nós estamos ouvindo, não é só isto, mas nos nossos sentidos, nós conhecemos o que vem de Deus e aquilo que não vem, porque Ele tem dado ao nosso conhecimento, e ninguém vê um pastor na frente, ninguém é uma ovelha que anda comando os animais, mas nós temos a Jesus Cristo, que dele procede o alimento espiritual às nossas almas, como um pastor leva as suas ovelhas para serem... Está falando de Cristo, 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 Cristo. Até agora só Cristo. Até agora eu não vi CCB. Ele fala que é a congregação. Até agora eu não falei nada. Só ouvi Cristo, Cristo. Tá? Então, desculpa, Josafá, até agora a sua tese está caindo por terra. Né? Tratadas. Assim nos trata também o Senhor com a sua palavra e nos faz conhecer a sua vontade. De modo, irmãos, que quando a pessoa perde a sensibilidade e não conhece mais aquilo que vem de Deus, não conhece mais aquilo que traz paz e salvação à nossa alma, mas são coisas que podem nos iludir, coisas que podem nos enganar, que parece que é bom, parece que é de Deus, mas se nós formos analisar com critério, nós vamos ver que aquela coisa, ou aquela maneira, ou aquela doutrina, isto não procede de Deus. Então nós... Isso aconteceu muito na história do cristianismo, tá? Muitas falsas doutrinas. Já falei em outras falsas doutrinas, em outros vídeos, né? Vou citar aqui o arianismo, uma doutrina que persiste até os dias de hoje, mas teve até um concílio muito importante, o concílio de Nicéia, que foi para resolver esse problema aí, né? Não foi para criar a igreja católica nenhuma, foi para resolver isso. Tá? A igreja se reuniu lá no concílio de Nicéia para resolver. Você tinha lá o arianismo ali liderado pelo bispo Ário e Atanásio ali pregando a verdade bíblica, que era a Trindade. Mas era uma coisa, inclusive teve um império todo, se eu não me engano, o Império Germânico, que era basicamente todo crendo nessa falsa doutrina, né, do arianismo. Então isso é uma coisa que acontece muito no cristianismo, falsos profetas levantando, né? Falsos profetas defendendo aí Deus maniqueísta, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
Vamos ver outras heresias que surgiram aí, né? Dizendo ser a própria encarnação do Espírito Santo, né? Já aconteceu isso na história da igreja. Tem umas coisas assim, né? Então, isso aconteceu bastante no cristianismo. Ou ele vai negar a história agora. Josafá, você vai negar a história agora? Na Bíblia tem Apocalipse mesmo que eu citei, né? Eu já falei, acho que vídeo anterior, não vou entrar muito profundo, mas tem os nicolaítas também, então tem várias falsas doutrinas. Então nada do que ele está falando aqui está contrário à palavra de Deus, ou até a história do cristianismo, meu cara. Então, e não está falando do CCB. Temos o dever de conhecer. Quem tem no coração o Espírito de Deus, tem também o conhecimento e a sensibilidade para saber se vem de Deus ou não. Então não é porque há uma libertação, não é porque haja alguma cura, não é porque haja algum benefício visível desta vida terrena, que nós vamos dizer que vem de Deus. Porque no final dos tempos, a própria palavra de Deus anuncia de forma profética. Olha só, essa palavra acaba com aquela falácia triunfalista, né? Ah, vocês vão atrás de cura, de benefícios. Eu vou até colocar de novo aqui, ó. É bom repetir isso daqui. Vai ser repetitivo esse vídeo, mas é bom. Olha só o que ele está falando. A gente não serve a Deus por causa da cura, dos benefícios materiais, nem nada. Deus pode dar essas coisas, Deus é, tá? Mas não é atrás disso que a gente serve a Deus. Olha só, para que a gente serve a Deus? Quem tem no coração o Espírito de Deus, tem também o conhecimento e a sensibilidade para saber se vem de Deus ou não. Então não é porque há uma libertação, não é porque haja alguma cura, não é porque haja algum benefício visível desta vida terrena, que nós vamos dizer que vem de Deus. Porque no final dos tempos... Tá vendo? Ele não está falando, ó, se tem cura, se tem milagre, é sinal de benefício de Deus, não. Isso não é assim que a gente conhece a voz de Deus. Pronto, acabou com a falácia desses daí que pregam, a congregação só prega prosperidade, só prega libertação da carne. Acabou essa falácia aí, né? Essa fala do irmão. Quer ser mais cristocêntrico do que uma palavra dessa que o irmão Salvador está pregando? E tudo inspirado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Não tem estudo pré-estabelecido, não tem... Ele não treinou o sermão dele ali em casa, não se baseou em livros, não. Tudo movido e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lendo as Sagradas Escrituras. Acabou com a falácia. A própria palavra de Deus anuncia de forma profética que, se for possível, o adversário fará até descer fogo dos céus para que as pessoas creiam nele. E também o espírito do erro fará com que as pessoas creiam na mentira e deixam de crer na verdade. Este que assim faz. Será que isso daí tem na Bíblia? Vamos ver? Apocalipse 13, versículo 13 em diante. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida da espada. Né? Então essa passagem aí deixa bem claro, né, sobre os sinais e milagres que o falso profeta realiza para enganar as pessoas. Até os eleitos, tá? Irmãos, que não conhecem mais o seu pastor, outra voz qualquer pode levá-la a qualquer lugar, menos no aprisco do Senhor onde estão guardadas. Isto é sempre no sentido espiritual. Materialmente, nós somos pessoas como quaisquer outras, mas espiritualmente, irmãos, é o nosso dever de manter sempre esta comunhão com Deus para conhecer a sua voz. Porque não pensemos que Deus fala pela palavra somente no santo culto quando estamos aqui. Fala nós levamos conosco a palavra que nós... Peraí, só um minuto, volta aqui. Ser a sua voz, porque não pensemos que Deus fala pela palavra somente no santo culto quando estamos aqui. Nós levamos conosco a palavra que nós ouvimos, e durante o dia ou nos dias futuros, Deus mesmo move a sua palavra que nós ouvimos e faz ela reviver dentro de nós. Então nós não estamos congregando, nós estamos ouvindo o Senhor trazer à nossa mente aquilo que ficou registrado, aquilo que ficou guardado. E na medida que nós congregamos, nós vamos armazenando mais as palavras. Está falando para meditar na congregação que está no Brasil? Não, na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até agora eu não vi CCB, né? Só vi a falácia do Josafá, isso pela boca do Josafá Agra, que é uma falácia, né? Palavras de Deus dentro de nós. Pronto, acabou, né? Então acho que você viu, ele subtraiu só o que lhe convinha, colocou um achismo pessoal dele, né? Desculpa, Josafá Agra, você falhou e falhou feio, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí. Acho que essa palavra aí ficou mais do que claro que, infelizmente, o Josafá Agra só subtraiu o que quis, colocou uma opinião pessoal dele, tá? Ninguém aqui quer converter o Josafá Agra à congregação cristã do Brasil, até porque a gente quer converter a Cristo, não uma instituição, né? Mas eu acho assim, antes de ele salvar ou condenar alguma pessoa, ele tem que ler as Sagradas Escrituras, que quem faz isso é Cristo, não ele, tá bom? Então, que Deus o ilumine e mude esses pensamentos dele aí.
que é Jesus Cristo que salva ou condena. Ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.